Olá, galerinha! Voltamos para a nossa aula, segunda parte, reprodução sexuada e assexuada. Vamos dar continuidade na parte 1 do nosso conteúdo. Bom, a gente começou falando sobre a reprodução sexuada. A gente falou que para ter uma reprodução sexuada é necessário ter os gametas. Esses gametas são células reprodutivas, que são chamados de óvulos e espermatozoides. 50% da fêmea, 50% do macho. Espermatozoide, células masculinas, células do macho, e óvulo, células femininas da fêmea. A fecundação é a união desses dois gametas, tanto feminino como masculino, vão se unir para formar uma célula, a primeira, a célula chamada zigoto. Então, a fertilização é a união de espermatozoide e óvulo. Esse espermatozoide vai se unir ao óvulo, formando a primeira célula do indivíduo. Essa célula tem 100% de indivíduo novo, tá? Com genes misturados. Então, vai ter a mistura do pai e da mãe, mas vai ser um indivíduo novo. Ele vai levar características de seus descendentes, mas esse seu descendente ele vai ser um indivíduo completamente novo. Então, essa reprodução sexuada ela acontece de duas maneiras. Tem a fecundação externa, que é fora do corpo da fêmea, tá? E esse procedimento, essa fecundação, ela precisa de um líquido, né? Geralmente usado uma água. Se não for um lugar onde tenha líquido, no máximo um lugar úmido, né? Para conseguir fazer com que as células encontrem, tanto o gameta masculino como o feminino, consigam se encontrar. Eles só vão conseguir se encontrar se eles tiverem um líquido para conseguirem estabelecer essa comunicação. Essa aproximação dos gametas será possível somente se tiver um líquido, tá? Tanto o gameta masculino como o feminino só vão se encontrar, só vão se unir se tiver um líquido que vai ajudar nessa aproximação. Por isso que a fecundação externa ela necessita desse líquido. A fecundação interna é dentro do corpo da fêmea, no interior do corpo da fêmea. Então não tem mais essa tal dependência da água. A fecundação externa sim, ela é dependente de um líquido, principalmente usado é a água. Mas a fecundação interna não necessita desse líquido, desse fator que é a água. Então está aqui um exemplozinho da fecundação externa. O óvulo ele é jogado, liberado. O espermatozoide também é liberado. Todos os dois fora do corpo. Eles vão se encontrar dentro de um líquido, geralmente usado é a água. Quando eles se encontrarem, vai acontecer a fecundação e aí vai gerar um ovo, dando continuidade ao ciclo de vida. Mas é importante dizer que a fecundação externa ela acontece fora do corpo. Tanto a fêmea como o macho, o masculino e o feminino, eles vão liberar seus gametas em um líquido. Em nenhum momento um vai liberar dentro do corpo do outro. É fora, é externo. A parte do nascimento. A parte do nascimento existe três tipos. O primeiro é ovíparos, que são animais que colocam ovos. O filhote ele vai quebrar a casca quando ele já tiver desenvolvido. Esse ovo ele vai servir como proteção para o ambiente e também alguns predadores. Esse ovo ele é formado por carbonato de cálcio, que é a casca, bastante resistente. E essa substância ela vai causar a impermeabilidade, ou seja, ela não vai permitir que esse ovo ele tenha alguma maneira perder água. É uma reserva de energia que o filhote pode ficar se nutrindo até ele se desenvolver. Então o filhote ele vai utilizar da reserva que tem dentro do ovo como forma de alimento até ele estiver pronto o suficiente para conseguir quebrar a casca e sair. E algumas espécies ainda utilizam a casca como refeição, né? Eles comem a casca como reserva nutritiva também.
O outro tipo é o vivíparo. Esses animais vivíparos, eles não apresentam ovos, tá? O embrião ele fica dentro do corpo em uma estrutura chamada útero. Esse útero ele é usado para o desenvolvimento do filhote. Tá? Então ele vai usar como proteção e desenvolvimento do filhote. Quando o filhote estiver pronto, ele vai ser liberado para fora do corpo. Existe uma estrutura chamada placenta. A placenta é que vai nutrir o filhote enquanto ele está dentro do corpo da mãe. Então toda a substância que ele precisa para a nutrição será entregue através da placenta da mãe para o filho. O terceiro tipo é o ovivíparos. Esses animais, eles nascem de ovos, só que os ovos eles não são colocados no ambiente. Os ovos eles ficam dentro do corpo da mãe. Então o filhote se desenvolve dentro do ovo que está dentro do corpo da mãe. E quando ele estiver pronto, ele nasce. Ele usa a reserva do ovo também para alimentação, tá? E são bastante comuns em alguns peixes e répteis, tá? Então o nascimento do filhote ele só vai sair do corpo quando ele estiver desenvolvido, pronto. Mas o desenvolvimento dentro do corpo da fêmea é através do ovo. Então o ovo ele não é colocado no ambiente, ele fica dentro da fêmea até o filhote estiver pronto. Reprodução assexuada. Existem duas maneiras. Primeiro, o brotamento. Como é o brotamento? O brotamento vai surgir um broto, uma parte do animal vai se destacar, tá? Vai surgir um pedaço diferenciado que vai se desenvolver e virar outro ser. Esse brotamento, enquanto ele se desenvolver, ele vai se separar. Depois que ele se separar, ele vai cair no substrato e vai se tornar um novo indivíduo, tá? Então é uma parte que nasce, uma estrutura que vai nascer, se desenvolver, e quando estiver pronto, ele vai separar do corpo original. Fragmentos. É a separação celular. É a separação de uma parte do ser que vai virar outro indivíduo. Após a separação, a parte que ficou ela vai se regenerar e continuar vivo, deixando assim na formação de dois indivíduos. Então é como se fosse uma separação mesmo. Um fragmento vai sair do corpo e vai originar outro indivíduo. Variabilidade genética. Então o que acontece? Na reprodução assexuada, são formação de clones. Por que formação de clones? Porque são seres que vão ser idênticos aos que originaram. Não apresenta variabilidade, porque não vai sofrer modificação. São os mesmos genes, são condições iguais dos originais. Então não vai ter mudança nenhuma. Se esse ser que reproduziu estiver adaptado, beleza, tudo bem, ele vai conseguir passar seu gene adaptado. Se esse ser que reproduziu não está adaptado, o descendente dele também não vai ficar. Por quê? Porque não vai ter uma variabilidade, não vai mudar, não vai ter mudança, não vai ter modificação. É a mesma condição, são os mesmos genes, não tem mudança nenhuma, então não tem variabilidade. Já na reprodução sexual, o indivíduo é novo. É preciso gameta masculino e feminino e vai gerar um indivíduo novo. Então, a chance desse indivíduo novo apresentar uma variabilidade genética é muito grande. Então, mesmo que os originais não estejam adaptados, esse novo indivíduo ele pode aparecer geneticamente adaptado. Por quê? Porque existe a condição genética de indivíduo novo e são genes novos. E esses genes novos desse indivíduo podem se destacar e dar continuidade nessa adaptação. Tá? Então, em reprodução sexual existe uma variabilidade genética, uma mistura. Na reprodução sexuada, não existe essa mistura.
Meu muito obrigado e espero vocês na próxima aula. Tchau!